Olá pessoal, então bem-vindos aí a uma aula de farmacologia dos medicamentos mais vendidos, tá bom? Então a gente vai falar aí medicamento por medicamento dos medicamentos mais vendidos, né? E por princípio ativo, tá? Porque por princípio ativo você vai ver que às vezes você sabendo um medicamento, né, um princípio ativo, você vai saber muitos medicamentos com nomes comerciais. Então, se você for decorar os nomes comerciais, você vai perder muito tempo. Então, você estudando os princípios ativos vai te ajudar muito. E depois que a gente terminar todas as aulas dos princípios ativos, nós vamos separar também por grupos farmacológicos para ficar mais fácil ainda para você estudar, tá bom? Então, hoje nós vamos estar falando aí do Dorflex, tá? Que é um dos medicamentos mais vendidos aí no Brasil, né? Então a gente vai estudar aí os mais vendidos. A gente tem aquela regra aí dos 80-20, né? Então 20% dos medicamentos equivale a 80% das vendas em uma farmácia, tá? Isso é uma regra de Pareto, depois se vocês quiserem aprofundar, né? Entrem no Google aí, pesquisa, né? Regra de Pareto, você vai ver que isso se aplica para quase tudo. Não exatamente nessa proporção 80-20, mas ela ficou conhecida como 80-20, tá bom? Então, o Dorflex, ele tem 3 princípios ativos. Então, eu vou falar primeiro, né, os princípios ativos separado, porque aí você vai guardando para quando esse princípio ativo for usado em outro medicamento, você sabe que, né, você já lembra desse princípio ativo que a gente já estudou aqui no Dorflex, tá? Então, o primeiro desses princípios ativos que tem no Dorflex, né, um princípio ativo aí muito conhecido, nós vamos falar muito dele, porque ele vai ter em muitos medicamentos, então provavelmente vai ser um dos primeiros princípios ativos que você vai acabar, né, decorando. Eu não gosto da palavra decorar, mas de tanto a gente estudar medicamentos que tenham esse princípio ativo de pirona, esse é um dos que você vai acabar decorando, mesmo que você não queira, tá bom? Então, o medicamento de referência aí é a Novalgina, tá? Medicamento referência é aquele medicamento que foi produzido primeiro, né? Que gastou com estudos, com inovações, né? Desenvolveu toda uma pesquisa científica aí, por isso que na maioria das vezes ele é um pouco mais caro, tá? É a Novalgina. E os medicamentos similares, né? O Anador é um medicamento similar, porém ele é um similar não bonificado, tá? Em alguma outra hora a gente vai estar falando aí sobre a diferença dos medicamentos similares bonificados e os similares não bonificados, para vocês já irem aprendendo aí da maneira correta, tá bom? O Comel, né, muito antigo aí, talvez nem tenha na sua farmácia mais, Dipmed da Medquímica, Aberalgina, né, da Irela, Maxalgina da Natulab, Dipigina da Belfar, né, e muitas outras, né? Então, se você tiver algum medicamento aí de pirona com outros nomes similares, você pode estar postando aí, né, nos comentários abaixo dessa aula aí para você ajudar todos os outros alunos. Então, para que serve, né, a dipirona? O que é a dipirona? A dipirona ela é um analgésico, um anti-inflamatório e um antitérmico. Então, vocês vão ver que muitos dos anti-inflamatórios, muitos dos analgésicos, eles vão ter essas 3 funções, né? Analgésico, antipirético e antitérmico, tá? Depois, na aula de farmacologia, nós vamos estar explicando mais sobre isso, né? Na aula de farmacologia dos anti-inflamatórios. Se você já fez o curso de atendente de farmácia completo, provavelmente você já tem uma noção disso, né? Se você não fez, eu aconselho você tá fazendo o nosso curso completo aí de atendente de farmácia, para você ter mais noção aí sobre os anti-inflamatórios. Para que serve, né, a dipirona? Para dor e febre. Então, se ela é um analgésico, anti-inflamatório, antitérmico, né, que o termo correto é antipirético, mas depois eu faço uma aula explicando a diferença entre antipirético e antitérmico, mas por enquanto, gravem aí que ele é um antitérmico, tá? O termo não é esse, mas é o que o cliente vai falar na farmácia e a gente precisa falar o que o cliente fala. Então, né, se ele é um analgésico e um antitérmico, ele vai servir para dor e febre. E vocês vão ver que a maioria dos anti-inflamatórios também vão servir para dor. E como que ele age? Né? Ele age inibindo a prostaglandina, diminuindo assim a febre e a dor. Tá? Então, esse princípio de diminuir a prostaglandina
eu explico também lá na parte de farmacologia que está lá no curso de atendente de farmácia. Então, se você não fez, né, eu aconselho você estar fazendo, que vai te ajudar. Não é obrigatório, você consegue aprender, né, sem ter esse aprofundamento, mas se você tiver, vai te ajudar muito aqui nesse nosso curso. O segundo princípio ativo que nós temos é a orfenadrina, né? Ele não tem aí um medicamento específico só com esse princípio ativo, né? Ele é um relaxante muscular, então você já começa a ver aí para que serve o Dorflex, né? Para dor, principalmente para dor muscular, dor na coluna, né? Jogou futebol demais ou nunca jogou e foi jogar e aí ficou lá com dor no corpo, né? Carregou um móvel pesado, foi na academia, ficou muito tempo parado, foi na academia e voltou, tá com aquelas, né, dores musculares. Então vai ajudar muito aí, apesar de ter um outro medicamento que eu gosto mais, que é o Torcilax, que ao invés de ter orfenadrina, ele tem um outro princípio ativo relaxante muscular e ele tem também o diclofenaco. Então, além de fazer tudo que o Dorflex faz, ele tem uma função mais específica ainda como anti-inflamatório, tá? Mas estamos estudando aqui o Dorflex, né? Então ele é relaxante muscular, muitos clientes vão vir buscar esse medicamento para dores musculares e também dor de cabeça. Como que ele age? Para que ele serve, né? Ele serve para cefaleia de origem tensional, ou seja, né, ele vai relaxar essa tensão aí, por isso até que muitos comentam que ele dá um pouco de sono, tá? Pelo fato desse relaxamento muscular. Ele serve também, né, para melhorar a contratura muscular, que quando você se exercita demais, o músculo depois ele acaba meio que dando uma contraída e você precisa, né, fazer uma massagem ali, né, tomar esses relaxantes muscular para você descontrair esse músculo, e também algumas dores agudas, né? E como é que ele age? Principalmente por ação central no tronco cerebral. E aí a gente tem um outro princípio ativo, né, que ele tem muitas funções, mas a função principal que nós vamos estar falando aqui é a função potencializadora dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, tá bom? Então, o que é a cafeína aqui para nós no Dorflex? Ela é uma potencializadora, né? Ele é um potencializador de analgésico. Para que ele serve? Adjuvante na analgesia, né? Então, vem tudo seguindo em sincronia. Então, como é que ele age? Potencializa o efeito dos analgésicos, tá? Tem outras funções aí, como estimulante do sistema nervoso central, mas a gente vai falar em alguma outra ocasião, tá? Então, a gente tem o dipirona que tira a dor, a gente tem a cafeína que potencializa, né, o efeito da dipirona, e a gente tem a orfenadrina que relaxa a musculatura. Então, excelente aí para principalmente dores musculares ou dores de cabeça, né, cefaleia de origem tensional, né? Então ele vai diminuir essa tensão. E aí as vendas adicionais, né? Então a gente sabe que é muito difícil conseguir novos clientes. Então é muito mais fácil a gente vender mais para os clientes que já estão na nossa drogaria dispostos a comprar de nós. Ele já escolheu a nossa drogaria como preferência dele, ou pelo menos naquela compra a nossa drogaria foi escolhida como a preferente, né? A preferência dele. Então nós precisamos tentar vender o máximo possível para esse cliente, sem lesar esse cliente, sem fazer a empurroterapia, vender coisas que ele vai utilizar, tá bom? E que vai ajudar ele. Então, uma das coisas que eu gosto muito, né, são os sprays e géis anti-inflamatórios, né, principalmente quando a dor for muscular, quando a dor for externa. Por que eu gosto disso? Quanto mais medicamento externo ele usar, mais rápido vai sarar a dor dele. E se vai sarar a dor mais rápido, ele vai tomar menos comprimido via sistêmica, né? Que é aquele comprimido que ele cai no estômago e vai para todo o seu corpo até chegar na onde está doendo, tá? E aí é onde tem alguns efeitos colaterais. Se você assistiu a aula de anti-inflamatórios lá no curso de atendente de farmácia, né, você vai saber do que eu estou falando. Se não, aconselho você estar fazendo aí o nosso curso de atendente de farmácia. Não é obrigatório, mas vai ajudar muito para o que eu vou estar falando aqui, tá bom? Então, se o cliente, né, faz o uso desses sprays, desses géis, né, externo,
ele vai melhorar mais rápido a dor dele e, consequentemente, ele vai tomar menos comprimido. Consequentemente, ele vai ter menos efeito colateral, tá? Então, você vai oferecer primeiro o spray, que ele é mais caro, e depois você vai oferecer o gel, tá? Se ele não quiser levar o spray. Então, o spray vai estar lá uns 25, 30 reais. Ah, não, tá muito caro, eu não quero. Aí, às vezes, você vai ter um gelzinho lá de 15 reais, talvez. E aí, esse 30 reais, na cabeça do cliente, vai fazer o gelzinho de 15 reais ficar mais barato. Tá? Se você oferecer já de cara o gelzinho de 15 reais, né, nimesulida, diclofenaco, esse gelzinho ele vai ficar mais caro. Agora, se você oferece primeiro um spray de 30, 25 reais e depois você vai oferecer o gel acaba ficando mais barato. Então, às vezes ele não leva o spray, mas ele leva o gel. Agora, se você oferecer de cara o gel, talvez nem o gel ele não leva. Tá? Então, mesmo sabendo que talvez tem uma grande probabilidade de você não vender o spray, você oferece ele primeiro para depois oferecer o gel, que é mais em conta. E, né, se for uma dor aí muito forte, você pode também, né, se você for farmacêutico, você pode estar indicando paracetamol. Se você for balconista, você vai ver a política aí da sua farmácia, como é que funciona, né? Mas o paracetamol, ele também vai ajudar a dipirona a fazer efeito. Né? Então, se você tomar uma dose maior de dipirona, pode ter efeitos colaterais. Mas se você tomar uma dose de dipirona e uma dose de paracetamol, você vai chegar na dor por vias, né, diferentes, por caminhos diferentes, que vão ter menos efeito colateral, porque você tomou princípios ativos diferentes, ao invés de você dobrar, né, a dosagem aí do dipirona ou dobrar a dosagem do paracetamol, do Dorflex, né? Às vezes compensa você, o cliente usar aí o Dorflex, que tem dipirona, e usar também o paracetamol, tá? Eu normalmente, quando eu tenho muito dor de cabeça, né, eu gosto muito aí do Cedalgina, Doralgina, que é a base de dipirona, mas quando eu já tenho uma noção de que não vai melhorar a minha dor, eu tomo junto com um paracetamol, tá? Porque, por exemplo, às vezes eu preciso dar uma aula aqui ao vivo para vocês, e aí eu sei que minha cabeça, né, tá doendo, e eu sei que se eu tomar só o Doralgina não vai resolver, eu tomo a Doralgina com o paracetamol, que eu sei que, né, se eu pegar lá e avisar 500 alunos que eu vou ter que mudar a aula porque eu tô com dor de cabeça, é uma coisa muito chata. Então, eu já sei dos efeitos colaterais possíveis, e eu sei que o benefício de eu dar a aula para vocês é muito maior do que os possíveis efeitos colaterais de eu estar tomando aí o dipirona mais o paracetamol, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima aula aí, né? Começar sempre dos medicamentos mais vendidos primeiro para render o estudo de vocês aí, tá bom? Então, espero numa próxima aula aí, balconista e futuro balconista de farmácia,